Olá, estou de volta para trazer notícias, resultados, compartilhar um pouco do que foi esses 10 dias longe do YouTube, falar um pouco de mim, falar um pouco do que tá para acontecer, do que eu quero fazer e principalmente como talvez isso pode fazer uma grande diferença para você. Olá, eu sou o Evandro e eu fiquei por 90 dias gravando vídeos aqui no YouTube para melhorar minha comunicação, a minha exposição, porque eu tinha um medo de me comunicar aqui, um medo de julgamento, enfim, várias coisas. E eu me propus, nesse desafio, a me gravar. E nesse período eu melhorei a forma como eu me apresentava, como eu gravava os meus vídeos. Tinha dias que eu gostava do que eu gravava, tinha dias que eu não gostava. Enfim, isso você já me ouviu falando em diversos vídeos aqui no YouTube. O propósito de gravar esses vídeos é porque eu queria me preparar para fazer com que gravar vídeos na minha vida não seja algo chato, nem difícil, nem que seja uma barreira muito grande para mim. Então a ideia que eu tive foi, poxa, eu vou me expor, porque eu vou criar músculos para fazer isso com mais frequência. Então gravar vídeos vai deixar de ser um problema, agora eu vou arranjar um outro problema para resolver. E é aqui que eu tô. Eu fiquei 11 dias sem gravar nenhum vídeo, sem aparecer no Instagram, sem aparecer no YouTube, simplesmente olhando para mim, ficando um tempo a mais com a minha namorada, fazendo as coisas que eu gostava, relaxando, respirando, trabalhando, porque eu também continuo trabalhando, e pensando também em como eu poderia voltar a postar coisas, mas que fizesse sentido para mim. E ao mesmo tempo, desse momento, eu não queria que fosse algo somente para mim. Já tem um bom tempo que eu tenho procurado entender como eu posso contribuir com aquilo que eu tenho. E esse experimento dos 90 dias, dos 90 vídeos, foi um período onde eu pude experimentar várias coisas. Onde eu pude entender o que faz sentido para mim. O que eu gosto de fazer. O que eu gosto de falar sobre. E o mais importante além do que eu gosto de falar, porque isso é extremamente importante, o que as pessoas gostam de ouvir, o que as pessoas precisam ouvir. E eu pude me conectar muito com esses tópicos neste momento de 10 dias que eu fiquei sem gravar vídeos, 11 dias que eu fiquei sem gravar vídeo. Então, para mim, esses dias foram muito importantes. Primeiro, para eu me desconectar e para eu me conectar comigo. Segundo, para validar todo o trabalho e empenho que eu tive de gravar os vídeos, até porque isso ainda é um experimento que eu tô deixando público para as pessoas. Me expor, e qualquer uma pessoa que se expõe, a gente traz isso para o público e acaba servindo de alguma forma de um experimento social onde as pessoas podem ver aquilo ali. E por que eu me coloquei? Porque eu senti a necessidade, porque eu achei que isso seria importante para mim. E é claro que se isso servisse para alguém, eu ficaria muito feliz também. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo que estavam fazendo a mesma coisa, estavam gravando os seus vídeos, pessoas que começaram a gravar vídeos, e aí eu entrei no Instagram, no YouTube dessas pessoas, e eu vi que elas ficaram um bom tempo sem gravar vídeos, e aí por coincidência ou não sei dizer, essas pessoas se inscreveram e começaram a gravar vídeos de novo para o YouTube. Isso é uma coisa muito boa porque a gente se coloca em jogo. E eu sou uma pessoa que nesse momento da minha vida estou fazendo e cumprindo com todas as responsabilidades que eu sugeri a mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu quero fazer algo a mais da minha vida. E aquela ideia do propósito é algo muito importante que ressoa na minha vida, no meu coração, nos meus afazeres, nas minhas vontades. Qual é o meu propósito? E eu fiquei um bom tempo durante esse desafio pensando sobre propósito. Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? E eu poderia chegar aqui nesse vídeo e falar para vocês, poxa, eu descobri o meu propósito. Meu propósito é esse, X, pum, já era, acabou. A real é que esse propósito ele não apareceu ainda com muita clareza. Ele não apareceu
trazido pelos anjos, Deus não trouxe esse propósito para mim. E ao mesmo tempo eu não posso esperar a minha vida para que eu faça algo que seja importante, mas só faça quando esse propósito vier. Ou seja, eu não tenho um propósito na minha mente, mas tem coisas que eu quero fazer, coisas que ressoam dentro de mim, coisas que me trazem felicidade, coisas que me trazem prazer e ao mesmo tempo faz com que eu me sinta útil para as pessoas. Então, vamos direto ao ponto. Eu, durante esse desafio de 90 dias, gravei diversos formatos de vídeo. Dentre eles, o que fez mais sucesso, sem sombra de dúvidas, foi o vídeo que eu gravei com a Isa, fazendo um tour nos motorhomes aqui da Itália. E aquele vídeo bateu 1.200 visualizações. É o vídeo mais assistido do meu canal atualmente. E foi um vídeo muito divertido, mas se você me perguntar se é aquilo que eu quero fazer, não. Eu ainda quero ter um motorhome, eu ainda quero viajar muito de motorhome, ainda tenho esse sonho, eu quero construir um motorhome. Já estou aqui falando para vocês qual é a minha vontade, mas neste momento não é o que ressoa dentro de mim para fazer. Gravei vídeo falando sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, e é uma coisa muito legal e muito importante para as pessoas. Sem sombra de dúvidas é algo que eu futuramente quero trazer, mas nesse momento não é algo que me prende, faz sentido e comunica com o meu coração. Não, isso não conversa muito com a minha verdade agora. Eu posso esporadicamente falar isso em algum momento com alguma pessoa em específico, mas trazer esse tipo de conteúdo aqui, neste momento não faz muito sentido para mim, embora seja importante. E um outro vídeo que fez relativamente, teve um bom nível de visualizações, foi um vídeo onde eu gravei com a Isa, e a gente estava falando sobre coisas que a gente pode fazer para manter a relação viva, e para unir um casal. E esse foi um vídeo que foi interessante de ser gravado, eu gravei com ela, e de fato é um assunto que é vivo dentro de mim. Eu tenho a minha relação com a Isa e é uma relação viva. O que significa, Evandro? Significa que tem altos e baixos, desafios, vitórias, derrotas, mas eu não chamo de derrotas, eu chamo mais como desafios que o resultado saiu como algo que eu não esperava. Então, não considero como derrota, considero como aprendizado. Mas a nossa relação, tanto para mim quanto para ela, tem sido algo que fez com que a gente crescesse absurdamente. Estar em uma relação é algo muito complicado, porque exige de você mudança, sensibilidade, escuta, atitude, procura pelo seu amadurecimento, conexão contigo mesmo, conexão com o outro. E é o tipo de assunto que há pouco tempo atrás, para mim, vou dizer 2, 3, 4 anos atrás, eram coisas que não faziam sentido para mim. Eu achava que relacionamento era uma coisa muito mais superficial do que eu sei que é hoje. E todas as vezes que eu converso sobre relacionamento com as pessoas, com amigos, com pessoas mais próximas, com colegas, eu consigo analisar uma certa surpresa dessas pessoas quando eu falo sobre relacionamento, ou quando a Isa fala sobre relacionamento. E uma coisa interessante que tem acontecido, principalmente com ela, porque ela nesse momento está falando mais sobre isso com amigos, com pessoas mais próximas aqui na Itália, e eu estou falando menos isso, estou abrindo pouquíssimo isso na internet, e estou falando pouquíssimo isso com amigos, porque boa parte dos meus amigos que eu tinha no Brasil, isso não fazia parte do assunto entre nós. E aqui eu ainda sinto que eu não tenho a profundidade suficiente para falar sobre relacionamento. Todas as vezes que eu tentei falar sobre relacionamento, eu acabo me sentindo uma criança por conta dessa barreira da língua italiana.
E no português eu não sinto essa barreira. Mas, ao mesmo tempo, eu não falo muito a respeito de relacionamento. Nunca falei muito disso na minha rede social, no Instagram. E aqui no YouTube falei um pouco. Só que isso é a coisa que está mais vivo dentro de mim. Relacionamento é algo que eu vivo todos os dias. É algo que me faz bem. É algo que eu pratico. Se relacionar tanto comigo, tanto com a Isa, faz parte do meu dia a dia. E tanto o que a gente conversa entre eu e ela e também as coisas que ela conversa com outras pessoas e que a gente acaba trazendo aqui na nossa mesa, que é minha e dela, para a gente discutir e entender como a gente pode ajudar, a gente sempre se encontra numa posição de conselheiro, de guia dentro desse assunto relacionamento. E sempre foi algo que eu adorei conversar. Mesmo quando eu não estava namorando, eu sempre adorava falar sobre relacionamento. Óbvio que a minha maturidade naquela época era uma e a minha maturidade de hoje é outra. O meu nível de conhecimento é diferente do passado. Amém? Óbvio. Obrigado? Amém? Obrigado. Então, o que eu vou propor agora dentro de todo esse movimento que eu estou fazendo aqui, que eu quero trazer tanto para o YouTube e agora também no Instagram? Eu quero falar sobre relacionamento. Eu quero ajudar pessoas a descomplicarem as suas relações. Eu entendo que relações é algo complexo. Se você não tem experiência, você vai errar, você vai se equivocar. Mas eu acredito que sempre a sua vontade vai ser de fazer dar certo. E por conta disso, de querer fazer dar certo, você já tem energia para dar um primeiro passo, que é fazer algo para que a sua relação melhore. Eu fiz isso muitas vezes na minha relação. A Isa fez isso diversas vezes e nós continuamos fazendo isso. Nós continuamos na posição tanto das pessoas que praticam o se relacionar de uma forma mais saudável, mais amorosa, mais respeitosa. E hoje nós também estamos na posição onde nós discutimos sobre relação e acabamos ajudando outras pessoas também a se relacionar de uma forma melhor. Então, sobre tudo isso e sobre o próximo passo que eu quero dar aqui no YouTube e no Instagram, eu decidi que a coisa que faz mais sentido eu falar nesse momento é relacionamento. E é óbvio que eu fico pensando, poxa, mas eu tava falando sobre várias coisas, agora eu vou falar sobre relacionamento, mas será que eu vou querer continuar falando sobre relacionamento pro resto da minha vida? Talvez sim, talvez não. Eu sei que a ideia que a gente tem é de que quando a gente se expõe, pode ser que isso não seja para todo mundo, tá? Mas a ideia que eu tenho, e eu sei que algumas pessoas compartilham dessa ideia também. Quando a gente começa a se expor na internet, a gente tem a impressão de que aquela forma que nós nos apresentamos, o nosso discurso, o nosso posicionamento, aquilo que nós defendemos, faz parte de como as pessoas vão nos ver, e até aí tá tudo bem, mas que sempre vai ser assim. Ou seja, se eu sou uma pessoa aficionada por plantas e hoje eu abri um canal falando só sobre plantas, em nenhum momento eu posso deixar de falar sobre plantas, porque pode ser que falar sobre plantas tenha dado muito certo, eu criei uma grande audiência sobre isso é o que me dá muito dinheiro, que faz sentido, que me deixa feliz. Mas se em algum momento da minha vida eu decidi falar sobre uma outra coisa, porque eu tive uma experiência na minha vida que me fez olhar para outras coisas que também me trazem muita excitação, mas porque eu já construí tudo isso, eu não posso deixar de falar sobre plantas e começar a falar sobre essa outra coisa. Isso é completamente errado e idiota, porque nós mesmos estamos nos prendendo a certas situações que a gente não deveria se prender. E por isso que eu falo,
o que faz mais sentido dentro de mim agora, o que está claro, o que está objetivo é falar sobre relacionamentos. Como eu vou falar? Eu vou descobrir no processo. Eu sei que tem coisas que eu já quero fazer, tem experiências que eu quero já trazer para certas pessoas, mas acima de tudo eu quero trazer pessoas agora. Para mim já deu esse momento de falar sozinho com uma câmera e não trazer pessoas para perto. Então, a minha primeira iniciativa é abrir para que as pessoas possam receber a minha ajuda, receber a minha fala, receber a minha visão e guiar essas pessoas de alguma forma. Eu não quero trazer aqui a ideia de que eu vou ser um guia, um guru sobre relacionamento. Não, mas a minha experiência, eu tenho certeza, pelo que eu vivi, pelo que eu já ajudei outras pessoas, que tem uma capacidade muito grande de ajudar relacionamentos que estão passando por dificuldades. E eu gosto de fazer isso. Eu tenho um prazer em ver as pessoas dando certo nas suas relações. Porque eu acredito que relacionamento é o melhor mecanismo de evolução para as pessoas. Quando as pessoas estão numa relação, elas aprendem a se amar, pelo menos deveriam ser assim, né? Elas aprendem a se amar. Quando elas aprendem um amor por si próprio, elas aprendem a amar o outro. Quando elas aprendem a amar o outro, essa relação de amor, ela não fica só entre o casal. Ela se expande para a família, se é que já não tem o amor dentro da família, ela se expande para os amigos, para os colegas de trabalho, para as pessoas na rua. E esse amor vai se espalhando para as pessoas. E quando existe amor, parece até uma coisa clichê, mas é assim que o mundo funciona. Quando existe amor, as pessoas são pessoas melhores. Porque o amor traz com ele o respeito, a validação talvez nem seja a palavra, mas traz o respeito, traz a admiração, traz o cuidado. E esse tipo de coisa, essas coisas são fundamentais para que haja uma relação saudável. Não só sobre o cônjuge, não só sobre pai e filho, sobre familiares, sobre amigos, mas sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu quero começar com a relação entre indivíduo, eu e eu mesmo, e depois ir para a relação com o casal. E mais para frente, eu vou decidir como eu vou expandindo isso para o mundo, para as outras pessoas que estão ao seu redor. Quando eu falo isso, é engraçado porque parece que é algo muito grande. E de fato, é maior do que eu nesse momento. Mas eu não vou deixar isso me assustar. Eu sinto que eu preciso fazer isso, eu sinto que eu quero fazer isso. Acima do precisar, eu sinto que eu quero fazer. Eu quero trazer clareza para as pessoas, porque quando eu trago clareza, eu também recebo mais clareza. E eu sei que a vida é um servir. E quando a gente serve o outro, nós também somos servidos. Sempre é essa troca. Então, é isso, eu não falei muita coisa, tem diversas e diversas atualizações que eu não vou trazer nesse vídeo, porque não é o propósito dele, mas minha vida está prestes a mudar também, mudanças físicas, a gente vai sair dessa casa daqui a um tempo, a gente vai para um outro lugar, então o cenário vai mudar, e diversas coisas estão para acontecer. Mas eu queria esclarecer alguns pontos aqui, já que faz um tempo que eu não apareço. Eu não sei qual é o tipo de público que eu acabei atraindo para cá, não sei quantas pessoas assistem esse vídeo. Agradeço por todas as pessoas que se inscreveram nesse canal e assistiram e deram like, e compartilharam e viveram algumas coisas que eu passei por aqui. Eu fico muito feliz que isso aconteceu. Mas agora chegou o momento de dar uma pintada nessas paredes aqui, desse lugar que eu acabei construindo. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que esse novo começo, essa nova etapa,
seja um ponto inicial para muitas pessoas. Quem sabe eu vou assistir esse vídeo aqui no futuro e vou ficar feliz do que está acontecendo no futuro, que vai ser o meu presente. Eu tô animado, eu tô feliz, eu tô empolgado. Ao mesmo tempo, óbvio que existe um lugar de medo, de insegurança, mas eu já entendi que isso faz parte. Quando algo é muito importante, isso faz parte. E minha comunicação vai melhorar conforme eu vou fazendo isso. E, enfim, eu vou parar por aqui, 20 minutos de vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, muito obrigado por você ter estado aqui comigo. Vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, se você quer saber mais sobre relacionamento. Ainda ficou um pouco vago esse vídeo, mas eu ainda estou fazendo essa transição de sair daquele movimento de 90 dias para entrar nesse novo movimento um pouco mais focado. Eu ainda estou desenhando melhor como vai ser a minha comunicação e as novas diretrizes que eu vou usar no Instagram e aqui. A única coisa que eu sei é que eu não quero que seja uma coisa muito comercial. Eu não quero que seja algo muito engessado, como eu vejo no Instagram. Então, a minha dificuldade está sendo em criar algo que converse com as pessoas, mas ao mesmo tempo não seja algo muito manipulativo, manipulador. Então esse está sendo o meu desafio para entender como é que eu vou me comunicar a partir de agora. Pode ser que eu erre, talvez eu vou errar muito, mas o importante é que eu tô afim de fazer isso dar certo. Vejo vocês por aí, aguardem novos vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram também, porque agora eu vou começar a publicar mais coisas lá. E ainda vou entender como é que eu vou trazer essa questão do YouTube, os vídeos que eu quero fazer aqui são diferentes. Talvez esse seja o último vídeo, talvez seja o último vídeo nesse formato, vídeo contínuo. Talvez agora eu traga vídeos com edições. Vocês vão entender tudo isso. Se inscreva aqui, comece a me seguir lá no Instagram também e a gente se vê por aí. Tamo junto.